Hoje nós estamos dando continuidade, tá ligado? Estamos dando continuidade à nossa série de exposições em Apocalipse. E hoje nós veremos o que a palavra do Senhor nos ensina do capítulo 17 até o capítulo 19, verso 10. Então abra sua Bíblia aí, por favor. É um trecho relativamente longo, né? Capítulo 17 em diante, vai ser até capítulo 19, verso 10. Nós não vamos lê-lo agora, não. Vamos lendo à medida que formos caminhando na nossa exposição aqui, para ficar mais latente na memória na hora que a gente for falar a respeito daquela porção menor. Né? Se a gente lê tudo agora, eu acho que chega na metade e já começamos a esquecer o que nós lemos, não é mesmo? Mas vamos começar então. Vamos orar mais uma vez, pedir ao Senhor que nos direcione. A oração não faz mal, não. Senhor, eu quero lhe pedir mais uma vez que o Senhor, Pai, possa nos conduzir nessa noite. Perdoe os nossos pecados, perdoe-nos porque nós somos falhos. Nós não somos dignos de estar aqui diante de Ti, meu Deus. Mas o Senhor nos concede essa misericórdia maravilhosa, Pai. Que o Senhor, Pai, possa falar aos nossos corações, que o Teu Espírito Santo possa abrir os nossos olhos e nos edificar pela Tua palavra. Que nós não sejamos apenas ouvintes que não têm essa mensagem gravada no coração, Pai, mas que nós possamos realmente, Pai, sermos transformados por essa palavra, para que possamos cada dia mais ser mais parecidos com Jesus Cristo, nosso Senhor. É isso que eu lhe peço, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, essa semana eu ouvi e fiz a prova a respeito de um livro que chama A Morte da Razão, de Francis Schaeffer, pastor Hugo que gosta, né? A Morte da Razão. Ele é um livro, assim, espetacular. É um livrinho pequenininho assim, curtinho, olha, umas 130 páginas mais ou menos, é quase um livretinho, se você pegar ele você não dá nada por ele, mas é um livro de um conteúdo riquíssimo. E sobre o que o autor lá, né, o Francis Schaeffer, está falando nesse livro? Ele está apresentando como que ao longo do tempo, ao longo das eras, os pensamentos da filosofia e do caminhar dos pensamentos humanos foram dividindo, separando cada vez mais aquilo que é transcendente ou de alguma forma espiritual ou não acessível de alguma forma daquilo que é natural e que a gente consegue acessar de alguma forma. Né? Aquilo que na linguagem mais platônica é metafísico, é esse tipo de coisa, foi sendo separado ao longo da história pelas filosofias, pelas formas de pensar. E acontece que isso não só foi acontecendo, mas essa primeira parte, que é a parte transcendente, divina, espiritual, de alguma forma, ela foi também sendo esquecida e, de certa forma, ela foi sendo assassinada, ela foi sendo deixada de lado até chegar num ponto em que ela praticamente não existe mais. Né? E com isso, o autor chega à conclusão de que, por conta disso, o que resta dessa divisão acaba perdendo a sua razão de existir. Então, né, o livro chama Morte da Razão porque ele não tá falando a respeito da loucura, né? Ele não está falando sobre quando as pessoas perdem a razão e se tornam loucas, mas ele está falando a respeito de quando as coisas começaram a parar de ter sentido de existir. Né? O último estágio que o autor apresenta para a gente lá dessa dicotomia, dessa divisão entre aquilo que é natural, físico, de alguma forma, com aquilo que é transcendente, é a filosofia que talvez você já tenha ouvido falar, que chama existencialismo. O que o existencialismo ele defende? Ele vai apresentar, né, meio que por óbvio, que tudo que existe é o aqui e o agora e o que nós podemos perceber. Então, não importa muito e provavelmente não existe nada que vem antes, nem nada que tem depois, nem nada para além disso.
Tudo que existe é a nossa realidade física e objetiva com a qual nós podemos interagir. O problema de você admitir isso é que, ao admitir isso, você também precisa admitir que essa perspectiva implica em uma completa falta de significado para a existência do ser humano. Não existe uma motivação para que você esteja vivo, uma vez que a sua vida não tem sentido, não tem propósito, não tem significado. E o que acaba restando, de alguma forma, é você ou se tornar um hedonista, que é basicamente você buscar ter a maior quantidade de prazer possível, ou então você decidir que a sua vida realmente não tem sentido, só esperar que ela acabe ou se matar de alguma forma assim. Né? Esse também que é o caminho que o hedonismo acaba conduzindo. Você se esbalda tanto nos prazeres, na busca por um prazer intenso e momentâneo, que quando você não consegue mais alcançar esse nível de prazer, você decide que a vida chegou a hora dela acabar e é isso aí. O problema é que esse autor, né, o principal autor dessa forma de pensar, né, ele é um cara que tem um nome muito estranho, ele chama Kierkegaard, ele também entende que é impossível você manter a vida das pessoas, a realidade de qualquer tipo de sociedade com essa forma de pensar. Não tem como, porque senão o que vai acontecer é acabar todo mundo se matando e ninguém tá nem aí para nada, né? No final das contas, as relações também vão todas se esvair, né? Porque, afinal de contas, por que você está cuidando dessa criancinha se a vida não faz sentido, né? A vida dela não tem valor, a sua vida não tem valor, nada tem valor, tudo acaba e é finito. Né? Tudo que a gente pode fazer é estender um pouquinho mais a nossa vida, que não tem valor. E ele decide, então, que ele começa a desenvolver um pensamento que é o seguinte: olha, para que os seres humanos vivam, eles precisam ter fé em alguma coisa. E o que ele vai chamar de salto de fé. Ele vai dizer o seguinte: olha, nós vivemos num mundo natural, onde existe a racionalidade, tudo que eu consigo tocar e ver, mas isso não é o suficiente para que eu viva. Então eu preciso, de alguma forma, me apegar a algum tipo de fé. E é daí que, inclusive, nós vamos ver hoje as pessoas buscando por uma espiritualidade meio sem sentido, né? Então, tipo assim, a gente tem fé? Fé, pra quê? É fé, tem que ter fé, né? A gente vai ver as pessoas cantando isso, né? Fé, temos que ter fé e tal. E é basicamente essa ideia, você tem que se apegar a alguma coisa. Só que ele vai admitir que esse apego é a algo completamente irracional, porque a racionalidade está aqui, no mundo cognoscível, onde nós tocamos e vemos, mas eu preciso, já que não existe o transcendente, nada além disso, eu invento um transcendente para mim e me apego a ele. Bem, essa forma de pensar, ela se expande para vários ramos da nossa sociedade. Eu também me formei eu sou formado em psicologia, caso os irmãos não saibam, e uma das coisas que eu percebi é que dentro de muitas escolas psicológicas, esse pensamento, ele é um pensamento que está presente, que é a ideia basicamente do quê? O ser humano ele não tem um propósito per si, mas ele tem que desenvolver algum propósito, algo que ele precisa, vai usar para encher e dar significado à sua vida. A gente encontra isso, inclusive, né, nas escolas muito famosas que a gente tem da psicologia aí, por exemplo, o Freud, vocês já devem ter ouvido falar dele, né? Ele defende que o ser humano ele tem vontade de prazer, né? Que tudo que o ser humano busca é se satisfazer, de ter algum prazer, né? A gente tem também o Adler, que defende que o ser humano ele tem vontade de poder, mas para uma estabilidade social, para ter uns relacionamentos bem estabelecidos. E temos o Frankl, que é da mesma cidade desses outros dois, de Viena, e ele vem depois deles e basicamente faz uma mistura deles e fala: olha, na verdade o que o ser humano está querendo não é nem prazer, nem poder, mas o que ele quer é ter um sentido. Ele quer ter um porquê viver. E bem, por que eu tô falando esse tanto de coisa, né? Parece que isso, afinal de contas, o que isso tem a ver com a Bíblia, com a palavra de Deus? Acontece, meus irmãos, é que né, a vida, ela funciona mais ou menos assim mesmo. É possível você viver uma vida completamente sem sentido. Nós vamos ver isso nesse texto de hoje. A gente está chegando hoje no final do livro de Apocalipse. E a partir desse texto de hoje, nós vamos começar a ver de forma mais latente uma divisão muito clara entre duas perspectivas ou duas
não duas perspectivas, mas entre duas figuras, dois grupos de figuras muito distintos. De um lado, nós vamos ver a figura da prostituta, da besta da besta e da grande Babilônia, enquanto do outro lado nós vamos ver a figura da noiva, de Cristo e da Nova Jerusalém. Uma personagem, de cada lado, uma personagem feminina, uma cidade e alguém que dá autoridade para essas últimas duas. E nós vamos perceber como que desse lado mal, onde estão a prostituta, a grande Babilônia e a besta, que não é segredo para ninguém, se você está acompanhando a nossa série de estudos, que esse lado representa o mundo e a forma de pensar mundana, que nesse lado, onde existem várias buscas por significado, como nós vamos ver aqui no texto de hoje, existe assim e vive da forma como vive por conta da falta de significado para a sua existência. Entre outros elementos que vão ser encontrados desse lado. Em contrapartida, a existência se enche e tem um sentido enquanto nós estamos, e somente quando nós estamos em Cristo. E bem, como é que nós vamos ver isso aqui, Eu gosto de abreviar aqui os nossos tópicos para facilitar. Então, veja só, nós vamos ver, o primeiro ponto é a riqueza vazia e satânica da grande prostituta Babilônia. A gente vai ver isso no capítulo 17, do verso 1 ao 6, e do capítulo 18, do verso 9 a 20. E aqui, essa parte do capítulo 18, eu estou puxando de uma outra, da terceira sessão, da terceira sessão que eu iria fazer para trabalhar um pouco mais essa primeira. A segunda parte vai ser, então a primeira parte, notaram aí, a riqueza vazia e satânica da grande prostituta Babilônia, 17, 1 a 6 e 18, 9 a 20. A segunda parte vai ser a autodestruição da prostituta Babilônia, que é do capítulo 17, do verso 7 até o verso 18. A terceira parte será a destruição definitiva da Babilônia, do capítulo 18, verso 1 até o capítulo 19, verso 4. E aí nós vamos dar um saltinho aqui também, não vamos ler essa sessão toda não. E a quarta parte será a verdadeira riqueza do Cordeiro, do capítulo 19, verso 5 até o verso 10, que o pastor Enoque estava dando spoiler para a gente na abertura. E, bem, meus irmãos, como vocês já puderam perceber, esse trecho ele tem uma linguagem razoavelmente pesada. Ele usa o termo prostituição, morte, esse tipo de coisa, e, bem, dá para dizer que a palavra de Deus ela não vai colocar muitos panos quentes na situação da humanidade, não. Então, vamos embarcar nessa aventura, que é conhecer a palavra do nosso Deus. Então, vamos ler primeiro o capítulo 17, verso 1 a 6, e depois o 18, do verso 9 a 20, para a gente ter essa dimensão a respeito dessa riqueza vazia da grande Babilônia e da prostituta. Um dos 7 anjos que tinham as 7 taças... eu estou lendo na versão Nova Almeida Atualizada. Normalmente eu trago a Almeida Revista Atualizada, mas hoje não deu. Um dos 7 anjos que tinham as 7 taças veio e falou comigo, dizendo: venha, vou lhe mostrar o julgamento da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. Os reis da terra se prostituíram com ela, e os que habitam na terra se embriagaram com o vinho da sua prostituição. O anjo me transportou no espírito a um deserto, e viu a mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. A mulher estava vestida de púrpura e de escarlate, enfeitada com ouro, pedras preciosas e pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e das imundícias da sua prostituição. Na sua testa estava escrito um nome, um mistério: Babilônia, a grande,
a mãe das prostitutas e das abominações da terra. Então vi a mulher embriagar-se com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. Agora vamos pular um pouquinho aí, vamos lá para o capítulo 18, do verso 9 até o verso 20. Os reis da terra, que com ela se prostituíram e viveram em luxúria, vão chorar e se lamentar por causa dela, quando virem a fumaça do seu incêndio. E conservando-se de longe, com medo do seu tormento, dizem: Ai, ai de você, grande cidade, Babilônia, cidade poderosa, pois em uma só hora chegou o seu juízo. E por causa dela, choram e pranteiam os mercadores da terra, porque ninguém mais compra a sua mercadoria. Mercadoria de ouro, de prata, de pedras preciosas, de pérolas, de linho finíssimo, de púrpura, de seda, de escarlate, de toda espécie de madeira odorífera, todo gênero de objeto de marfim, toda qualidade de móvel e de madeira cara, de bronze, de ferro e de mármore, e canela de cheiro, especiarias, incenso, perfume, mirra, vinho, azeite, boa farinha, trigo, gado e ovelhas, e de cavalos, de carruagens, de escravos e até almas humanas. Eles dizem: o fruto que tanto lhe apareceu se afastou de você, e para você se extinguiu. Tudo o que é delicado e esplêndido nunca mais serão achados. Os mercadores dessas coisas, que por meio delas se enriqueceram, ficarão de longe, com medo do seu tormento, chorando e pranteando, dizendo: Ai, ai da grande cidade que estava vestida de linho finíssimo, de púrpura e de escarlate, enfeitada com ouro, pedras preciosas e pérolas, porque em uma só hora ficou devastada a tamanha riqueza. E todos os pilotos e todos aqueles que viajam pelo mar e marinheiros, e os que ganham a vida do mar ficaram de longe. Então, vendo a fumaça do seu incêndio, gritavam: Que cidade se compara à grande cidade? Lançaram o pó sobre a cabeça e chorando e pranteando, gritavam: Ai, ai da grande cidade na qual se enriqueceram todos os que possuíam navios no mar à custa da sua riqueza. Porque em uma só hora foi devastada. Alegrem-se por causa dela, ó céus, e também vocês, santos, apóstolos e profetas, porque Deus julgou a causa de vocês contra ela. E, meus irmãos, para nós entendermos o que está acontecendo aqui, eu acho interessante primeiro nós definirmos algumas figuras que estão aparecendo aqui. Algumas já são conhecidas e talvez, se você está acompanhando nossa série, você já identificou logo de cara o que é o que aqui, mas vamos dar uma repassada. Primeiro, no verso 1, nós temos o seguinte: Venha, vou lhe mostrar o julgamento da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas. Essa figura das muitas águas aqui tem alguma relevância. Se você esteve aqui na última quinta-feira, o pastor Hugo falou como as muitas águas trazem um aspecto de ameaça, de poder bélico, de força, de uma força contra alguém, de certa forma, e como a igreja estava de pé em cima de um mar congelado, né, simbolizando como que o Senhor tinha a capacidade de parar esse poder. Bem, essas muitas águas, elas são interpretadas mais à frente aqui no versículo 15 do verso 17, que diz o seguinte: o anjo disse ainda: as águas que você viu, onde a prostituta está sentada, são povos, multidões, nações e línguas. Bem, então veja só o aspecto de significado dessas muitas águas. Nesse momento ela está falando de muitas águas. As águas tinham a conotação do poder bélico, da origem de poder bélico, de onde vem as guerras, de onde viriam ali, né, naquele momento, de onde que vinham os ataques inimigos, vinham através do mar. Então a água sempre, o poder do mar tinha essa conotação. Quando a prostituta está ali assentada sobre as muitas águas, a figura que está sendo estabelecida para nós, está sendo apresentada, é que essa mulher, ela tem domínio sobre muitos povos e sobre o poder bélico desses muitos povos e nações.
É como se ela estivesse ali dominando sobre o grande poderio bélico da terra. Muitos povos, nações, povos e línguas que são fortes e poderosos, eles estão se submetendo ao domínio dessa grande prostituta. É ela quem governa o seu poder. É como se ele estivesse dizendo, né? Quem governa o poder bélico, a força desse mundo, na verdade, é essa figura da grande prostituta. E bem, essa mulher, afinal de contas, quem é essa mulher? Né? Ela e Babilônia são essencialmente a mesma figura apresentada em dois aspectos diferentes. Né? Veja só que quando João observa ela, né, no versículo 5, está escrito na testa dela: Babilônia, a grande, a mãe das prostitutas e das abominações da terra. Bem, esses dois termos, meus irmãos, se você se lembra e tenha nos acompanhado, eles fazem menção à forma de pensar e ao sistema mundano existente. Né? A Babilônia, que foi historicamente a grande figura de oposição a Deus, de povo que se opõe a Deus. Né? Enquanto a prostituta aqui, que se associa à Babilônia, ela, que também é a Babilônia, ela está trazendo a imagem da sedução que o mundo tem. Veja só, a descrição dela é uma descrição que deixa latente uma conotação sexual, de desejo, de lascívia dessa mulher. Ela tem vestes que são vestes belas, caras, vermelhas, né? Ela está vestida de roupas provocantes, atraentes, ela está toda adornada, ela está preparada, ela está como alguém que chama, que tenta seduzir alguém. Não à toa a sua descrição é como a descrição de uma mulher que se prostitui, uma mulher que cativa ali os seus clientes, ela precisa atraí-los de alguma forma. Então, o que é que nós temos na figura da Babilônia e dessa prostituta? É a forma de pensar mundano, o grande sistema que existe, que é anti-Deus, e a sedução que esse sistema se apresenta. Esse sistema ele não só é mundano, como ele é anti-Deus, mas ele também é um sistema seduzente. Ele é um sistema que fará de tudo para atrair a tantos quantos ele puder. É um sistema que vai mexer com os desejos do indivíduo, que vai trabalhar ali com a vontade, talvez, que a gente possa descrever como carnal do indivíduo. E, bem, olha só o que essa prostituta está fazendo. Ela está se embriagando com abominações e blasfêmias. Olha só no verso 6. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. Aliás, ela não está embriagada com abominações, ela está escarlate repleta de nomes de blasfêmias, com 7 cabeças e 10 chifres. Ela se embriaga com o sangue dos crentes. O que essas blasfêmias e abominações apresentam? Essas blasfêmias e abominações estão demonstrando como é e em que esse sistema mundano, como ele se posiciona diante de Deus. É para deixar bem claro que esse sistema, ele não é um sistema paralelo a Deus, ou inerte, ou que não tem relação nenhuma com Deus, mas ele é um sistema que se opõe a Deus, e que ofende a Deus, e que odeia a Deus. Ele não simplesmente está ali existindo, não existe neutralidade no mundo. O mundo que existe é um mundo terrível, um mundo seduzente e um mundo completamente anti-Deus. É terrível pensar que, olha só, o que ela faz é embriagar-se com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. O que essa figura apresenta é a carnificina realizada pelo mundo e o desejo de morte que o mundo tem contra os crentes. A verdade é que, né, como nós vimos, nós estamos passando
pelo período da grande tribulação, né? Desde que o Senhor Jesus foi assunto aos céus até a sua segunda volta. Esse é o período que nós entendemos como a grande tribulação. E talvez para nós aqui, cristãos brasileiros, essa perspectiva não seja uma perspectiva tão latente assim no nosso dia a dia, né? Afinal de contas, ninguém veio na minha casa tentar colocar fogo, mas a verdade é que hoje, mais do que nunca, crentes são mortos pelo nome do nosso Senhor Jesus. Essa mulher se deleita, o sistema mundano se deleita na morte dos crentes, na perseguição e na destruição dos que servem a Deus. E bem, essa mulher está assentada, montada numa besta escarlate, que é repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Bem, não é a primeira vez que essa figura aparece aqui no livro de Apocalipse. Ela aparece também lá com uma descrição praticamente idêntica a essa, lá no capítulo 13. E para que é que ela aponta? Ela aponta para a plenitude dos poderes mundanos. Aponta para a força, para a capacidade intensa que o mundo tem no seu poder bélico. Lembre-se que tudo isso estava assentado ainda sobre muitas águas, que representam, como nós já dissemos, o poder bélico do mundo. Ele está apresentando como ela faz uma referência lá a Daniel, capítulo 7, essa visão que já aparece, a gente vai ver isso aqui se repetindo. Praticamente todas essas visões aqui aparecem em Daniel, capítulo 7, ou então em Jeremias, capítulo 51. E bem, o que é que apresenta? Né? O chifre, como nós já vimos, ele é o símbolo de força, de poder, enquanto o 7 ele é um símbolo de plenitude, totalidade. Então, essa besta com 7 cabeças e 10 chifres, ela não é um animal literal, podem ficar tranquilos, a gente não vai ver essa coisa feia, mas ela é uma figura que apresenta como o mundo, esse mundo que é anti-Deus, é totalmente poderoso, como ele é muito poderoso. Não totalmente, mas muito poderoso. Como ele é um poder contra o qual é praticamente irresistível numa certa perspectiva, não se pode lutar fisicamente contra esse poder do mundo. E essa besta também, ela é escarlate. E se nós voltarmos um pouquinho nas últimas sessões, nós vamos ver a figura, né, lá no capítulo 12, a figura do dragão que persegue a mulher no céu, um dragão vermelho, né, que é chamado lá também de a antiga serpente. O que está acontecendo aqui é que está existindo uma correlação direta entre essa besta e Satanás, a figura que persegue a mulher e o seu filho que nasce no céu, né? Aquela mulher que representava a igreja e o filho que representava Cristo que foi trago ao mundo, e como o dragão lutava ali para matar aquela criança, e uma vez que ele não consegue matar a criança, Cristo, ele se volta contra a igreja. Então, basicamente, essa cena toda aqui está descrevendo o quê? Está descrevendo como a grande Babilônia, a grande prostituta, o poder e o sistema mundano de pensar está assentado, ele recebe a sua autoridade, o seu poder, diretamente dos poderes satânicos. É essa imagem que está sendo transmitida. A forma de pensar do mundo, que é completamente anti-Deus, e que blasfema e que ofende, que não gosta de Deus, que tenta nos seduzir, está apoiada e é endossada pelo poder de Satanás. Essa figura que está aparecendo, e esse poder de Satanás, que é um poder muito grande. Um poder que tem autoridade sobre os poderes bélicos deste mundo, sobre os governos, os exércitos. É esse poder que influencia os governos e aqueles que lideram o nosso mundo. Essa a figura terrível que nos aparece. Bem, pulando lá, mais uma vez, para o capítulo 18, nós vemos dos versos 11 ao verso 13 a figura de um grande comércio. Como eu disse, eu estou deslocando esse trecho, puxando ele um pouquinho para mais cedo, e para mostrar a respeito desse poder e da riqueza da grande Babilônia. É interessante que nós vemos uma lista com
das mais variadas coisas preciosas, né? Talvez se essa lista fosse montada hoje, ela teria alguns elementos diferentes, né? Teria, sei lá, mansões, ilhas particulares nas Maldivas, Ferraris, jatinhos particulares, né? Alguma coisa do tipo. Mas aqui estava listado praticamente tudo aquilo que era muito caro, muito difícil de ser adquirido, aquilo que era extremamente valioso. Inclusive os temperos, gente. Se vocês lembrarem, né? O Brasil foi descoberto pelos portugueses, os caras estavam querendo comprar tempero. Então, eram coisas valiosas. Aqui são só coisas que tinham muito valor para as pessoas. E é interessante que ele vem descrevendo uma série de objetos, uma série de elementos, coisas que você poderia comprar e que, de certa forma, até hoje estão aí no mercado de alguma forma. Mas em determinado momento ele introduz dois elementos que são um que é estranho hoje, né? A gente não concorda com isso mais não. Já passou, já foi. E o outro que realmente é completamente bizarro. O primeiro, que é a venda de escravos. Você pode comprar ouro, pedras preciosas, cravo, várias coisas, inclusive escravos. E por último, ele menciona uma coisa que é mais bizarra ainda, que é almas humanas. Esse era o grande comércio que acontecia na Babilônia. A Babilônia é sistema mundano, é um sistema onde você compra absolutamente o que você quiser. É um sistema que pode te suprir, de certa forma, absolutamente daquilo que você precisar, inclusive de almas humanas e de escravos. Notinha de rodapé. Há algumas informações aí, eu não tenho referência bibliográfica para isso aqui agora, mas há algumas informações que se escuta de que hoje é o período na história da humanidade em que há o maior número de escravos em números absolutos. Né? Tenho que verificar com mais a fundo se a veracidade dessa informação, mas é uma informação que eu já vi em alguns lugares. Então, não se enganem em achar que a grande Babilônia era apenas aquela que a figura do mundo na época em que João escreveu o livro de Apocalipse. A grande Babilônia é o sistema mundano que existe hoje ainda. É o sistema que compra e vende absolutamente o que você quiser, né? Desde ouro, prata e temperos até escravos e almas humanas. Você já deve ter, para exemplificar, você já deve ter conhecido de alguma pessoa que você conhece que ele se adequa naquela frase assim, não, fulano se deixar ele vende até a mãe dele. Né? Você já deve ter conhecido alguém assim, né? Pois é, imaginem que existem pessoas no mundo capazes de fazer coisas terríveis, muito terríveis. O que é que essas pessoas não são capazes de vender, né? Aquilo que o dinheiro julgado por elas pagar, né? E bem, ok, essa é a primeira cena. Sim, e esses homens, né, ao relatar esse grande comércio, eles estão lamentando. Né? Esse momento em que eles estão lamentando é justamente o momento em que o Senhor já está destruindo essa grande Babilônia e eles olham para essa grande cidade e veem o caos que está nela, como ela está sendo destruída, e então eles começam a fazer essa lista de lamento aqui, né? E bem, o que está acontecendo com esses homens que estão lamentando? Eles estão lamentando porque a desolação deles chegou. Imagine que esses homens que são descritos aqui, marinheiros, comerciantes e tal, tudo o que eles tinham estava firmado na grande Babilônia, o seu grande império. E então um dia isso desmorona. Tudo que eles haviam investido, todo o trabalho deles, todo o investimento de tempo, energia, emocional, tudo isso que eles haviam colocado ali nessa grande cidade, agora estava desmoronando. Por um pouquinho que a gente não chega a ficar com dó desses caras, né? Afinal de contas, poxa vida, se você já perdeu alguma coisa que te deu trabalho, você ficou com um dorzinho no coração, né? Imagina, se seu carro já quebrou e tal, você sabe que dá um aperto no coração, você fala, poxa vida, custando para manter esse negócio, você quebra ainda. Mas a verdade é que a desolação deles é uma desolação justamente porque todas as fichas deles estavam na Grande Babilônia. Era nela que eles estavam hospedados, embasados, e era através dela que eles buscavam algum sentido para a sua vida. Vocês lembram quando eu disse no começo que quando nós percebemos que a vida ela é vazia, ela é sem sentido,
via de regra, o primeiro caminho é para o hedonismo, tentar ter o máximo que se pode, fazer o máximo que se pode, experimentar o máximo que se pode. Bem, depois de eu ter lido esse livro, eu fui fazer uma caminhada e casou muito bem na minha leitura bíblica de eu chegar no livro de Eclesiastes. E aí eu coloquei o fone e fui ouvindo o livro de Eclesiastes. Eu falei, pô, mas acabou de fechar, porque o livro de Eclesiastes, ele apresenta exatamente a mesma forma de pensar. O personagem lá, né, no livro de Eclesiastes, ele tem uma estrutura em que tem o autor e um personagem que vive dentro dele, e o personagem ele começa a falar, olha, eu descobri que tudo é evento, que nada faz sentido. E a primeira coisa que eu fiz foi me entregar às mulheres, ao vinho e à alegria, e até que eu percebi que isso também não faz sentido. E aí eu comecei a trabalhar, comecei a juntar riqueza, até que eu percebi que a minha riqueza vai ficar aí e alguém que nem sei se eu conheço vai ficar com isso para ele. Então, o que faz sentido? O que adianta a vida? Do que existe a vida? A verdade é que ele chega à conclusão que se a vida não for em função de Deus e de se lembrar do Criador e de buscar ter um sentido e se completar em Deus, todo o resto perde absolutamente o sentido e se torna vazio. E não só se torna vazio, mas se torna finito, terminando em destruição. Porque absolutamente tudo aquilo que não está estabelecido em Deus e para a glória de Deus, em determinado momento será destruído pelo próprio Deus. Veja só o que eu estou dizendo. Eu não estou dizendo que dinheiro, riquezas e temperos e coisas boas são maus. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que tudo isso, casamentos, dinheiros, absolutamente tudo isso, se isso não está firmado em Cristo e existe a partir de Cristo, isso se torna mal e terá um fim terrível. Terá um fim terrível porque, além dele ser vazio, ser uma busca pela satisfação de um sentido que só é encontrado em Deus, ele terá um fim onde o próprio Deus aniquila ele de forma final. É isso que acontece. Então, o que esses homens estão olhando olha, todo o meu investimento, todo o dinheiro que eu gastei, todo o trabalho que eu fiz, o meu comércio, o meu grande império, agora estava ruindo. Afinal de contas, o que é que será de mim agora? O que será dele é a destruição, é isso que será dele. Bem, eu acho que eu não preciso me aprofundar muito de como as coisas do mundo não são suficientes para nos satisfazer, certo? Para quem trabalha aí, eu tenho certeza que provavelmente em algum momento da sua vida, você imaginou que no dia que você ganhasse o que você ganha hoje, você ia estar feito. Com certeza, provavelmente, nem quando você fosse adolescente, você imaginava assim, quando eu ganhar R$2.000 eu vou estar rico, já pensou? Uau! Agora chega uma pessoa que ganha 30 mil e pergunta, você está satisfeito com o seu salário? Se for um crente, pode ser que ele vire para você e fale assim, não estou, o Senhor me abençoou. Mas se não for, provavelmente ele vai virar para você e falar assim, dá para ganhar um pouquinho mais, né? Outro exemplo muito latente que a gente tem disso, muito claro, é a gente olhar para algumas grandes figuras, como por exemplo, sei lá, parece que tem gente que é completamente insaciável, né? Eu não conheço o coração dele, mas já olharam para o Elon Musk? Tem de grana que o cara tem? Chega para ele e pergunta, Elon, você tá tranquilo? Você acha que dá para manter aí as contas em dia? Você já deve ter visto notícias aí de alguns políticos do nosso país que já tem tanto dinheiro, que se ele gastasse R$1 milhão por dia, ele não gastava tudo durante a vida dele. E aí o que o cara faz? Ele continua roubando para ter mais dinheiro. Por quê? Porque não satisfaz. Nada preenche. É por isso que a pessoa que se envereda pelo mundo das drogas, via de regra, ele vai numa linha reta para o fundo do poço. Porque ele nunca vai estar satisfeito. É por isso que a gente faz isso em tantas áreas da nossa vida, quando nós nos esquecemos do Senhor. Parece que tem um buraco que não é completo. É porque sem Cristo nunca vai ser, nunca vai haver significado. E bem, essa descrição ainda, ela me lembra um outro texto da palavra do nosso Deus. Quero que você abra aí comigo, deixa o dedinho marcando aí.
Apocalipse, apesar de que até no final você acha fácil, mas Provérbios capítulo 7, do verso 6 a 23, ele traz, o provérbio ele traz uma descrição de uma cena que é uma cena, chega a ser meio agonizante para quem está lendo. O meu subtítulo aqui está A Mulher Imoral. Nesse trecho aqui, o autor de Provérbios ele está orientando o seu filho quanto a várias questões, e Provérbios capítulo 7, do 6 até o 23. E uma delas ele tá orientando o seu filho contra a mulher adúltera. E aí está escrito o seguinte: porque da janela da minha casa, olhando pela grade, vi entre os ingênuos e descobri entre os jovens um que não tinha juízo. Ele ia e vinha pela rua junto à esquina da mulher estranha e seguia o caminho da casa dela. No crepúsculo, ao anoitecer, na escuridão da noite, nas trevas, eis que a mulher lhe saiu ao encontro, com roupas de prostituta e astúcia no coração. É espalhafatosa e inquieta, os seus pés não param em casa. Ora está nas ruas, ora nas praças, espreitando por todos os cantos. Ela agarrou o jovem e o beijou, e com o maior descaramento lhe disse: eu tinha de oferecer sacrifícios pacíficos, hoje paguei os meus votos. Por isso, saí ao seu encontro, vim procurá-lo e agora o encontrei. Já cobri de colchas a minha cama e de linho fino do Egito de várias cores. Já perfumei o meu leito com mirra, aloés e cinamomo. Venha, vamos nos embriagar com as delícias do amor até o amanhecer. Gozemos amores, porque o meu marido não está em casa. Saiu de viagem para longe. Levou consigo uma bolsa cheia de dinheiro. Não voltará para casa antes da lua cheia. Ela o seduziu com as suas muitas palavras, com as lisonjas dos seus lábios o arrastou. E num instante ele a seguiu, como um boi que vai para o matadouro, como um animal que corre para a armadilha, até que uma flecha lhe atravesse o coração. Ele era como a ave que corre para dentro do alçapão, sem saber que isto lhe custará a vida. Meus irmãos, essa cena, apesar dela falar sobre um jovem que se entrega a uma mulher adúltera, não é exatamente isso que nós vemos descrito na sedução da grande Babilônia? Não é exatamente isso, que essa figura que nos aparece? Aquela que com astutícia e com palavras doces e apresentando, quem sabe, uma ótima proposta. Veja só, venha, deite-se comigo. O meu marido não vai voltar. E sem saber, ele era como alguém, um boi que caminhava para o matadouro. É exatamente assim que é a sedução de Babilônia. Ela te faz ofertas, o mundo nos traz uma perspectiva maravilhosa. Venha e caia no meu buraco, na minha armadilha. E isso fica claro no texto também, porque você lembra qual que é a última mercadoria que é comercializada? Almas humanas. Meus irmãos, não se enganem. No sistema mundano, nenhuma pessoa é comerciante, vendedor ou comprador. No mundo, todo mundo é mercadoria. A sua alma, a minha alma, para o mundo é mercadoria. Ninguém vai levar em conta, nem mesmo os grandes homens da terra são os que têm de alguma forma soberania sobre a terra. A alma deles também é mercadoria.
e vai ser vendida no preço mais adequado, que eles julgarem ser um preço adequado. Depende de quanto você vale. Não se engane. Nós não podemos nos enganar, meus irmãos. A proposta para o mundo do mundo é uma proposta de engano absoluto. É aquela armadilha que o passarinho cai quando ele acha que achou comida grátis. Até ele perceber que a comida grátis era ele. Pois bem, meus irmãos, vamos para a segunda parte. A autodestruição da Babilônia, no capítulo 17, do verso 7 até o verso 18. A palavra do Senhor diz o seguinte: o anjo, porém, me disse, no verso 7 do capítulo 17, por que você ficou admirado? Vou lhe explicar o mistério da mulher e da besta que tem as 7 cabeças e 10 chifres e que leva a mulher. A besta que você viu era e não é mais, e está para emergir do abismo, e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e não é mais, mas tornará a aparecer. Aqui está a mente que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis, dos quais 5 caíram, um existe e outro ainda não chegou. E quando chegar, tem de durar pouco tempo. E a besta que era e não é mais, é também o 8º rei. Mas faz parte dos 7 e caminha para a destruição. Os 10 chifres que você viu são 10 reis, que ainda não receberam reino, mas receberam autoridade como reis, como a besta, durante 1 hora. Estes têm o mesmo propósito e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Lutarão contra o cordeiro e o cordeiro as vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Serão vencedores também os chamados eleitos e fiéis que estão com o cordeiro. O anjo disse ainda: as águas que você viu, onde a prostituta está sentada, são povos, multidões, nações, línguas. Os 10 chifres que você viu e a besta, esses odiarão a prostituta. Eles a deixarão devastada e nua, comerão as carnes dela e a queimarão no fogo, porque Deus incutiu no coração deles que realizem o seu propósito. Executem-no de comum acordo e deem à besta o reino que possuem, até que se cumpram as palavras de Deus. A mulher que você viu é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Então, meus irmãos, mais uma vez, apresentando algumas figuras que nós precisamos entender para entender o que está acontecendo aqui. Primeiro, no verso 8, a besta que você viu, que era e não é mais, e está para emergir do abismo e caminha para a destruição. O que nós encontramos aqui, meus irmãos, é uma espécie de paródia satânica da obra do nosso Senhor Jesus. Essa é a ideia mais aceita. E veja só, ao mesmo tempo que é apresentado que ela existia, ela dá a ideia a entender que ela morre de alguma forma, que ela deixa de ser, e depois continua sendo, é uma coisa meio complexa. Aparentemente, ela está tentando parodiar a obra do nosso Senhor Jesus Cristo. E veja só, ela também está caminhando para a sua destruição. E essa destruição é justamente a obra do Senhor Jesus, final e consumada. É como se João estivesse apresentando nessa frase algo mais ou menos assim, que também representa o poder satânico ao longo da história. Nós vimos isso em outros capítulos aqui também, que é basicamente o seguinte: existia um poder satânico atuante, esse poder ele foi contido de alguma forma, mas esse poder ressurgirá por algum momento, e então eles serão destruídos definitivamente por Cristo. Ele está apresentando nessa única frase todo esse movimento
ao longo da história. Como nós vimos em outros capítulos que após a ressurreição do Senhor e para que o evangelho avance de uma forma mais intensa, os poderes malignos estão sendo retidos pelo Senhor de alguma forma, até que em determinado momento o Senhor permitirá que esses poderes malignos venham e aparentemente derrotem a igreja, conforme nós vimos lá no capítulo 12. Então, a figura é mais ou menos essa. Toda a história do poder militante da besta está descrito nessa frase aqui. Bem, as 7 cabeças também, além de apresentarem uma plenitude de poder, ela também remete a outras figuras. Ela remete também a, quando ela faz a comparação, olha, 7 cabeças são 7 montes sobre o qual a prostituta está sentada. Provavelmente isso está apontando para um paralelo que João está fazendo, né, que está sendo apresentado a João no caso, entre a prostituta, a Grande Babilônia, e a cidade de Roma, que era a cidade que era conhecida como a cidade sobre as 7 colinas. A gente já viu também como que em vários momentos Roma, a Babilônia, Egito e outras cidades são tratadas como símbolos do mundo, símbolos de ser anti-Deus. Então ele está tratando meio que assim, olha, o sistema que está governando Roma aí também é um sistema mundano, é um sistema satânico. É interessante observar também que ele apresenta aqui uma progressão de poderes que já passaram e que agora atuam. Quando ele menciona a respeito dos reis, deixa eu ver em que versículo que está. Enfim, ele fala que, olha, já foram 5 reis e virá o 7º rei e depois a besta é o 8º rei. O que ele está apresentando? Primeiro, ele está apresentando os poderes malignos governantes que já passaram pela história da Terra. O poder é como se ele estivesse estabelecendo que o poder maligno atual é o 6º poder, que é também o número 6, que é uma indicação para aquilo que é imperfeito, que é associado com o número do homem. Aquilo que governa agora é o imperfeito. Depois virá mais um poder que será um poder ainda mais pleno, e esse mesmo poder, juntamente com a besta, será o 8º poder. A parada é meio complexa, mas basicamente, mais uma vez, aparentemente, o que está sendo apresentado é uma tentativa de Satanás de parodiar a palavra de Deus e a obra do nosso Senhor Jesus. De uma certa perspectiva, é possível entender esse 8º momento, inclusive, como um momento tanto de descanso, onde o Senhor ele opera sua obra na criação durante 6 dias e no 7º dia ele descansa e inaugura o 8º dia, onde ele também irá descansar. Da mesma forma que o Senhor Jesus, ele morre e ressuscita no domingo, que é o primeiro dia da semana, e se você contar da semana anterior, dá o 8º dia corrida. Então, de alguma forma, é como se ele estivesse tentando parodiar. A verdade é que essa perspectiva do 8º e desse simbolismo do 8º, ele não é uma perspectiva muito clara, nem muito aprofundada, mas aparentemente é o que está apontando aqui, né? Existem certas limitações consideráveis para a gente entender o que isso está nos mostrando. E bem, e a partir do verso 15, nós podemos ver que os poderes satânicos se voltam contra a grande cidade. A própria besta se volta contra a grande Babilônia e começa a destruí-la, a atacá-la, deixa nua, come a sua carne. De forma que a grande cidade acaba se destruindo. Isso aponta para o grande colapso que a própria sociedade, o próprio sistema de governo mundano, o próprio colapso que ele passa e pelo qual ele passará. De forma que não existe uma unidade, uma perfeição. É a crise daqueles que estão longe de Cristo. De forma que a sociedade, o poder e aqueles que estão com a besta,
eles não estão com a besta por serem amiguinhos da besta e por estarem ali junto, vamos simplesmente matar os crentes porque nós somos amiguinhos. Mas eles também são alvo de destruição do poder maligno. Eles não estão lá para que, juntamente com Satanás, destruam e sejam felizes para sempre, destruindo e fazendo mal. Eles também são alvo da ação maligna. E eles serem alvo da ação maligna faz parte também da ordem que o próprio Senhor dá para que eles se destruam. Nós vemos no final, no versículo 17, porque Deus incutiu no coração deles que realizassem o seu propósito. Executem-no de comum acordo e deem à besta o reino que possuem, até que se cumpram as palavras de Deus. O que está acontecendo aqui é que aqueles governos que aparentemente, até determinado ponto, eram humanos, e um movimento que aparentemente era humano, é subvertido para que o governo ainda mais satânico opere. Aqueles que estavam caminhando junto com a besta, o sistema mundano que caminhava junto com a besta, agora é oprimido e destruído pela própria besta, para que essa tenha ainda mais destaque de poder nesse momento. E bem, o que a gente entende dessa última sessão, né? Ela também é complexa. O fato é que o mundo sem Cristo, ele também está em crise. Não é como se nós estivéssemos aqui com o Senhor e eles estivessem lá com Satanás e nós lutássemos uns contra os outros, mas internamente está tudo bem, né? A gente contra eles. Não é isso que está acontecendo. Satanás e os poderes satânicos não são amigos de ninguém. Os poderes mundanos não estão em coesão para vencerem a batalha e então serem felizes. Eles estão vivendo em tristeza, destruição, crise, ruína e sem propósito. Tudo que lhes resta é apenas o fardo de uma existência sem significado. Bem, no sistema mundano, meus irmãos, não existe paz. Não existe tranquilidade ou uma perspectiva de esperança, caso Satanás pudesse vencer de alguma forma. Não existe essa perspectiva. Tudo o que lhes resta é a crise, tristeza e desespero. Não existe nenhuma perspectiva de memória. E a terceira parte, nós vemos a destruição definitiva de Babilônia, do verso 1 ao 8, do capítulo 18, e depois o verso 21 até 19.4. Depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo: Caiu a grande Babilônia. Ela se tornou morada de demônios, refúgio de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo tipo de ave imunda e detestável. Pois todas as nações beberam do vinho do furor e da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra. Também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Ouvi outra voz do céu dizendo: Saiam dela, povo meu, para que vocês não sejam cúmplices em seus pecados e para que os seus flagelos não caiam sobre vocês. Porque os pecados dela se acumularam até o céu e Deus se lembrou das injustiças que ela praticou. Retribuam-lhe como também ela retribuiu. Paguem-lhe em dobro segundo as suas obras. E no cálice em que ela misturou bebidas, misturem dobrado para ela. O quanto a si mesmo glorificou e viveu em luxúria, deem a ela em igual medida tormento e pranto. Porque ela pensa assim: estou sentada como rainha, não sou viúva. Nunca saberei o que é pranto. Por isso, em um só dia sobrevirão os seus flagelos, morte, pranto e fome, e será queimada no fogo, porque poderoso é o Senhor Deus que a julga. Agora para o verso 21. Então um anjo forte levantou uma pedra do tamanho de uma grande pedra de moinho e lançou-a no mar, dizendo: assim com ímpeto será lançada a Babilônia, a grande cidade, e nunca mais será achada.
Em você nunca mais será ouvido o som de arpistas, de músicas, de tocadores de flautas e de trombeta. Em você nunca mais se achará artífice nenhum de qualquer arte que seja, e nunca jamais se ouvirá em você o ruído da pedra de moinho. Também nunca mais brilhará em você a luz de uma lamparina, e nunca mais se ouvirá em você uma voz de noivo ou de noiva, pois os seus mercadores foram os grandes da terra, porque com a sua feitiçaria você seduziu todas as nações, e nela foi encontrado o sangue de profetas, de santos e de todos os que foram mortos sobre a terra. Depois dessas coisas, ouvi no céu o que parecia ser a voz forte de uma grande multidão, dizendo: Aleluia! A salvação, a glória e o poder são do nosso Deus, porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E disseram pela segunda vez: Aleluia! E a sua fumaça sobe para todo sempre. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes se prostraram e adoraram a Deus, que está sentado no trono, dizendo: Amém, aleluia. Glória a Deus, meus irmãos, essa é a cena da destruição final de Babilônia e do poder mundano. Primeiro eu quero falar com os irmãos a respeito do que está escrito no verso 4, onde está escrito: Ouvi outra voz do céu dizendo: Saiam dela, meu povo meu, para que vocês não sejam cúmplices de seus pecados e para que seus flagelos não caiam sobre vocês. É bom deixar bastante claro que o que está acontecendo aqui, a cena que está sendo descrita aqui, não é a cena seguinte, que é basicamente assim: o Senhor vindo para destruir Babilônia e a igreja lá no meio de alguma forma, e o Senhor falou: Não, sai que eu vou destruir tudo agora. Não é isso que está acontecendo. Não é porque o povo estava lá misturado e o Senhor está falando: Não, sai aí que eu vou destruir tudo, pula fora aí que vai dar ruim. Não é isso. O que o Senhor está apresentando aqui é um chamado à santificação. Nós temos que lembrar que o texto aqui de Apocalipse ele não está apresentando apenas a descrição do dia final, mas ele apresenta uma perspectiva desde a primeira vinda até a segunda vinda de Cristo. E nesses momentos ele vai e volta em algumas etapas. E nesse momento é isso que está acontecendo. Ele está chamando o seu povo para se separar da Babilônia, para se separar desse mundo, porque eles estão em iniquidade, e essa iniquidade os condenará. E nós vemos que é isso que está acontecendo, tanto que o Senhor fala que o povo se separe, e logo em seguida o povo de Deus, juntamente com Deus, julga a Babilônia. Ele se separa, ele se santifica, e depois, juntamente com Deus, é o povo de Deus que julga Babilônia. E nós vemos o Senhor falando para que o povo de Deus retribua a ela. E aí sim, é uma perspectiva escatológica final, onde em último dia os crentes, os filhos de Deus, juntamente com Deus, julgarão a terra. Isso não deve ser entendido numa perspectiva em que vamos todo mundo sentar num troninho e ficar lá falando assim: vocês vocês vão para o céu, não. É mais uma perspectiva de uma doutrina maravilhosa que nós conhecemos com a união com Cristo. De forma que nós somos um com Cristo, nós não somos corpo de Cristo. Então tudo aquilo que Cristo faz e de uma certa medida e numa certa perspectiva, nós somos e fazemos também. Então quando Cristo julga finalmente a terra, juntamente porque nós somos um com Ele, nós também faremos isso. Não é porque cada um de nós vai sentar num tribunalzinho lá não é essa a cena. Mas juntamente nós com Cristo, julgaremos aqueles que não foram redimidos pelo sangue do Senhor Jesus. E bem, como eu disse, não se trata de uma cena final onde o Senhor Jesus fala sai da frente porque eu estou vindo destruir. Até porque, se nós formos ver o sermão escatológico de Jesus, na narrativa feita por Lucas, ele diz o seguinte: olha, o sol vai se escurecer, a lua não dará sua luz, os poderes celestes serão abalados, então se verá o Filho do Homem se manifestando com grande glória. Quando vocês virem essas coisas acontecerem, erguei a cabeça, porque é chegada a redenção, porque a redenção de vocês está próxima.
Então, quando nós vemos essas figuras assustadoras, terríveis, de manifestação de ira divina, nós, como crentes, não devemos nos preocupar com essa ira divina vindo contra nós. Não existe a menor chance de que alguma ira divina seja derramada sobre nós se nós estamos em Cristo. Porque toda a ira e castigo que viria sobre nós foi sobre Cristo na cruz. É por isso que Cristo foi destruído com tanta intensidade. É por isso que ele sofreu com tanta intensidade na cruz. Porque os nossos pecados, a condenação que seria sobre nós, e que agora está sendo sobre aqueles que não foram redimidos por Cristo, a nossa condenação foi sobre Cristo. A ira que viria sobre nós já foi sobre Cristo. Tudo que nos resta agora é a consumação da redenção em Cristo. Então, meus irmãos, quando nós vemos essas descrições aqui, não precisamos nos preocupar. Nós estamos em Cristo. Nós não estamos em Babilônia. Estamos em Cristo, meus irmãos. Bem, meus irmãos, como eu disse, fora de Cristo não existe nenhuma esperança. Porque por mais que você possa se encher de significado ou se tornar alguém alienado pelo muito usar, viver e experimentar, o fim da existência daqueles que não estão em Cristo redunda necessariamente em destruição. Não existe outra perspectiva para aqueles que estão longe de Cristo. Não existe um meio caminho. Por mais que no tempo antes da consumação da ira de Cristo nós possamos, aqueles que não estão em Cristo possam de alguma forma se entorpecer com aquilo que a grande Babilônia, com os deleites da grande prostituta, isso só serve para anestesiá-los até o dia em que o Senhor irá destruí-los finalmente. E por último, meus irmãos, a verdadeira riqueza do Cordeiro. É só uma pequena... Hoje é uma conclusão e é meio que uma pequena introdução para a semana que vem também. E do verso 5 até o verso 10 do capítulo 19. E do trono saiu uma voz que dizia: louvem o nosso Deus, todos vocês, os seus servos, todos que temem os pequenos e os grandes. Então ouvi o que parecia ser a voz de uma grande multidão. Uma voz como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia! Pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro, e a noiva dele já se preparou. A ela foi permitido vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então o anjo me disse: escreva, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Prostrei-me diante dos seus pés para adorá-lo. O anjo, porém, me disse: não faça isso. Sou um servo de Deus, assim como você e os meus irmãos que guardam o testemunho de Jesus. Adore a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Meus irmãos, em Marcos 13, o Senhor Jesus nos diz aquela maravilhosa palavra: aquele que perseverar até o fim será salvo. Meus irmãos, agora sim nós estamos vendo, chegamos no ponto em que nós encontramos, sendo apresentado para nós, onde existe verdadeira alegria, plenitude, sentido de vida, propósito, razão para existir. Como eu disse no começo, nós vemos um grande contraste. De um lado, nós vemos uma prostituta vestida de escarlate, de vermelho, com vestes de prostituta, sendo a grande Babilônia com o poder que é dado pela besta, vivendo e sendo sustentados pela besta,
vivendo num vazio, numa perspectiva de destruição, sem nenhuma esperança e se embriagando com o mal e com a perdição todos os dias. E agora nós chegamos no exato oposto. No lugar daquela mulher que não tinha, da figura de uma mulher que não tinha valor, não tinha sentido, significado, nós encontramos agora a figura da noiva. A noiva vestida de linho branco finíssimo. A noiva que é a Nova Jerusalém, que não é mencionada nesse texto, mas nós veremos mais à frente. E que agora é convidada para ser sustentada pelo seu noivo, Cristo. E é Ele quem lhe concede o poder, é através do poder de Cristo que ela julgará a terra. É através e no poder de Cristo que ela viverá eternamente. É agora onde ela vive verdadeiramente plenitude, gozo, satisfação, sem precisar daqueles artífices fugazes e passageiros como ouro, prata, riquezas e coisas que são passageiras e que se corroem com o tempo. Coisas que são boas, mas que não contêm em si alegria, plenitude e satisfação. É essa a figura que nós encontramos aqui, é esse o paralelo que nós encontramos aqui. Nós vemos a descrição de uma vida completamente, de uma perspectiva completamente sem sentido, sem cumprir o grande propósito para a vida do ser humano, que é glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. E é por isso que o momento das bodas do Cordeiro é o ápice da plenitude de qualquer indivíduo. Não existe absolutamente nada que possa ser experimentado que irá se aproximar da plenitude e da satisfação que é estar com o Cordeiro um dia. Nada, porque nós somos feitos para desejar e nos satisfazer nisso. E tudo aquilo que nos satisfaz aqui são reflexos disso. Mas, meus irmãos, pode ser que nem todos nós aqui nessa noite estejamos na mesma perspectiva dessa situação. Certa vez, há algum tempo atrás, eu gostava muito de correr na orla da Pampulha. E eu lembro que eu conheci alguns rapazes, eles eram mais velhos, eu tinha tipo assim uns 17 anos. Os outros tinham todos entre 20 e 25 anos. Só que eles eram completamente mundanos, para usar outra palavra. E eu lembro que a gente ficava conversando, e às vezes eu conversava com eles, eu ficava lá treinando perto deles assim, fazia umas barras, assim. E eu lembro que um dia um deles começou a contar sobre a experiência dele nos prostíbulos. Como que era a experiência dele. Ele começou, e eles comentando assim, né, tipo, não, tal situação assim. E um deles, em um momento, né, eram uns 5 mais ou menos, e em um determinado momento um deles virou e falou assim, cara, mas depois que você vai lá e faz o que você tem que fazer e tal, dá uma tristeza, não dá? Você deita na cama lá e você fala, cara, o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou arrumando a minha vida? E eu achei muito interessante que os outros que tinham a experiência desse tipo de situação também concordaram de forma unânime com eles. Falaram, é verdade, cara. Dá uma bad, né? Dá uma tristeza. É triste pensar como que por mais que nesses ambientes onde um homem possa, ou uma mulher, ou enfim, possa conseguir contratar uma performance, enfim, ali para usar, essa experiência nunca será uma experiência como a de um casamento santo diante do Senhor. Por mais que possa ser algo que, no primeiro momento, possa ser extremamente seduzente, afinal de contas, as mulheres que se prostituem têm lá seus artifícios para seduzirem os homens. É uma experiência que, acredito eu, nunca se aproximará de uma experiência de um verdadeiro casamento diante do Senhor. E bem,
a verdade é que esse é um caso um pouquinho mais extremo e que às vezes nos escandaliza. Mas, às vezes, nós fazemos exatamente isso em outras áreas da nossa vida. Seja, se você é uma pessoa ansiosa, ou se você já teve problema com ansiedade, provavelmente você tem um tique com ansiedade. Ou você começa a comer muito, ou você vai jogar, ou você talvez procure a pornografia. Alguma coisa, normalmente, a ansiedade, que é o medo da própria existência e do futuro, e aquele, às vezes, um sentimento que alguns definem como um vácuo existencial. Alguns tem psicólogos que definem como um sentimento de desrealização. Você sente que você nem está na realidade mais, e você começa a buscar outros subterfúgios e sensações e coisas para você experimentar, para tentar preencher aquele momento ali em que parece que está tudo vazio e que vai dar tudo errado. Não necessariamente nós todos vamos recorrer a coisas extremamente escandalosas, como um prostíbulo. Mas qualquer coisa que nós temos recorrido aponta para nós a insatisfação que talvez exista no nosso coração. Uma insatisfação que não será preenchida por absolutamente nada que nos possa ser entregue. Quem gosta de futebol aí sabe que é o Cristiano Ronaldo. Vocês já viram a coleção de carros do Cristiano Ronaldo? Eu já vi. Eu gosto de carro, eu gosto de futebol. Ele tem lá uns 150 milhões em carros, sem exagero. Bom, e todo ano ele compra um novo, né? O que lançou. O que será que ele está querendo preencher com isso? O que será que a gente pode comprar? Quantas vezes talvez você já comprou uma coisa que você queria muito, e aí daqui a pouco ficou sem graça? Você falava assim, nossa, quando lança o celular então, né, você fica, nossa, cara, no dia que eu consegui comprar esse telefone, uau. Aí sim, aí você consegue e você fica tipo, legal. Legal. Por quê, meus irmãos? Se a nossa vida não está em Cristo, a nossa vida é uma busca vazia por tentar preencher com as vaidades do mundo aquilo que só Cristo consegue fazer. E por mais que nós talvez não entreguemos literalmente os nossos corpos à prostituição, às vezes nossos corações estão entregues à prostituição do mundo. E talvez, meus irmãos, talvez, meu irmão e minha irmã, se você não tem conseguido encontrar a sua satisfação em Cristo, isso pode indicar que, quem sabe, você esteja nos braços enrolado por um lindo manto escarlate dessa grande prostituta que é a Babilônia. É uma possibilidade. Se não existe nada que satisfaz seu coração, e se a sua vida não está satisfeita e encontrando o seu sentido para Cristo, é uma chance muito grande de que o seu coração esteja enredado pelos encantos dessa prostituta. Afinal de contas, quando nós vamos em Mateus capítulo 6, esse texto que eu amo de paixão, o Senhor Jesus nos deixa muito clara qual é a perspectiva da nossa vida. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas. Quando nós estamos focando demais nas outras coisas, meus irmãos, provavelmente é porque nós esquecemos do reino de Deus e da sua justiça. Por outro lado, meus irmãos, quanto a nós que conhecemos o Cordeiro e somos a noiva de Cristo, mantenhamos os nossos olhos focados no nosso maravilhoso casamento que está por vir. Não nos deixemos levar pelas seduções do mundo, achando que qualquer outra coisa vai preencher a nossa vida a não ser Cristo. Isso é engano, é mentira e, no final das contas, redundará em destruição. Somente Cristo pode dar significado às nossas vidas. Somente Cristo pode encher de significado, pode nos fazer levantar a cada dia. Somente Cristo pode fazer com que um pouquinho de dinheiro satisfaça a nossa vida, ou que um montão de dinheiro não nos faça cair no engano
de que somos alguma coisa. Somente Cristo, meus irmãos, é a resposta para nós. Se coloque de pé, vamos orar para nosso Deus. Feche seus olhos, por favor. Pense na sua vida. Lembrava de uma música enquanto ouvia a mensagem, uma música antiga que dizia: não se acende a luz do sol nos 220 volts dos palácios de Brasília. Não se acende a luz do sol na ponta de um cigarro, baseado ou coisa assim. Para que medir forças com o sol da justiça? Para que querer brilhar mais que a estrela da manhã? E perguntando no final da noite: de que lado você está? De que lado você quer ficar? Faça uma oração a esse respeito agora. De que lado você está? De que lado você quer ficar? Senhor Deus, nós vimos claramente nessa noite que há dois lados. Há o lado da prostituta, da Babilônia, do mundo, dos principados, potestades, dos dominadores desse mundo tenebroso, das seduções, das aparências, dos prazeres que não preenchem. E há uma esperança que está somente em Ti, Deus, Criador dos céus e da terra, também nosso Redentor, a esperança do Cordeiro que nos convida para as bodas do casamento. Senhor Deus, se alguém aqui não está compromissado com o Senhor ainda, que o Senhor dê a graça de estabelecer hoje um compromisso. Se algum de nós aqui, ó Deus, tem sido seduzido pelo mundo de alguma forma, que nós possamos atender aquele alerta do Senhor: apartai-vos dela, saiam do meio dela, para vocês não serem cúmplices das suas obras. Se os nossos objetivos, Senhor Deus, têm sido mundanos, temporais, humanos, e nós não colocamos a nossa esperança na eternidade com Cristo, perdoa o nosso pecado em nome de Jesus, e nos faça, Senhor Deus, ser a Tua noiva, completamente limpa, pura, e que nós possamos viver, Senhor Deus, aquele casamento santo na Tua presença. Deus, uma união com Cristo. Obrigado, porque o Senhor providencia todas essas coisas para nós. Abençoa todos nós, ó Pai, que vamos para casa pensando nisso. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito do Senhor seja com todos nós, agora e sempre. Amém. Amém. Deus abençoe você. Vai para casa lembrando do que você recebeu nessa noite, tá bom? Deus abençoe.